Amém, gente? Glória a Deus. Amados, por favor, hoje eu quero falar sobre desfazendo maldição na família. Diga para o seu irmão, desfazendo maldição na família. Eu quero que você leia comigo um texto que está em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Quando nós falamos em Malaquias, o que vem à sua mente? Quando nós falamos em Malaquias, na nossa mente já vem dízimos e oferta, né? Mas não é. Malaquias, capítulo 4, verso 6, João. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Está escrito assim. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Ao contrário, ou do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Agora, 1 Samuel, ainda 1 Samuel, capítulo 16, verso 10, eu acho que é isso. Eu marquei aqui, deixa eu só achar aqui que eu marquei aqui. Vocês conhecem a história já, né? Já sabem do que nós vamos falar, sim ou não? 1 Samuel, capítulo 16, verso 10. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Amém? Amados, você conhece muito bem essa história. Bem demais, é uma história muito conhecida. Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um rei sobre Israel. A ideia do Senhor é ungir um rei sobre Israel. E Deus já tinha escolhido esse rei. E Samuel chega na casa de Jessé. Então conta para Jessé: Jessé, Deus mandou eu vir até a sua casa, porque dentre os seus filhos, ele escolheu alguém que vai ser rei sobre Israel. E Jessé chama então 7 filhos. É esse? Aí Samuel diz: não é isso aí. Jessé chama o segundo, então é esse aqui. E Samuel diz: não é isso aí que Deus, não é isso aí. E passa os 7 filhos de Jessé. E quando acaba os filhos que Jessé chamou, Deus não escolheu nenhum deles. E aí fica aquele momento de silêncio. Sabe, parece que não tem mais ninguém. Tipo assim, meus filhos passaram todos aqui, mas não escolheu nenhum deles. Aí Jessé lembra que ele tinha mais um filho que estava trabalhando no campo. O que dá a entender nessa história? Que Jessé tinha 8 filhos. E o Davi não era um dos preferidos de Jessé. É verdade ou não é? O que dá a entender que o Davi, ele era um dos esquecidos. Dá a entender, porque ele passou 7. E houve um intervalo entre tempo, até Samuel perguntar: viu, e aí? Ele poderia ter dito, o próprio Jessé, ele poderia ter dito: viu, não, espera aí, eu vou chamar o que está no campo, porque se não é nenhum desses daqui, com certeza é o que está no campo. O Jessé poderia ter dito, não poderia? Mas ele não falou nada. E o Samuel então pergunta: viu, espera aí, mas acabaram-se os seus filhos? Daí Jessé: opa, espera aí, tem um sim. Mas o Jessé tinha esquecido de Davi. O Davi era o filho esquecido de Jessé. O que dá a entender é isso. Amém? Aí quando você vai para 2 Samuel, a partir do capítulo 13, nós estamos falando de maldição. Quando eu me converti, no ano de 1997, quando eu aceitei Jesus, se falava muito em maldição. As igrejas tinham culto na terça, que era ensinamento. Aí tinha culto na quinta, que era libertação. E sexta-feira era quebra de maldição. E aí tinha culto sábado e culto domingo. Vocês lembram disso, né? Disso vocês lembram? Era culto a semana inteira. E se falava muito em quebra de maldição na sexta-feira, né?
Maldição, existem 3 tipos de maldição. Eu acho que vocês conhecem. Maldição da nação, que é a maldição que quando a nação toda ela é amaldiçoada. A maldição adquirida é aquela que eu sei que é contra os princípios da palavra, mas eu vou cometer alguma coisa que vai me trazer um tipo de maldição. E existe a maldição hereditária, que muita gente não acredita nisso. Mas nós vamos encontrar, amados, na história de Davi com Absalão, o maior e mais perfeito exemplo, e o mais trágico exemplo de família que nós podemos ter dentro da Bíblia. Nós vamos encontrar na história de Davi e Absalão. Se Davi era o filho rejeitado de Jessé, agora lá na frente, o Davi vai ter problema também com a sua família. Com certeza. Nós vamos percorrer aqui, nós temos só meia hora, mas nós vamos percorrer aqui e você vai entender o que acontece. No segundo livro de Samuel, no capítulo 13, a Bíblia diz que Davi, presta atenção, a Bíblia diz que Davi tinha 20 filhos com as mulheres, como que eu posso dizer? Com as titulares, né? Porque Davi tinha as reservas. Tinha 20 filhos com elas, e mais 30 que não era delas. Quem era Davi, para que você entenda? Davi era o líder de uma nação, um chefe de estado, um camarada que tinha reuniões o dia inteiro. Ele levantava de manhã, tinha que falar com o prefeito, levantava de manhã, tinha que falar com o ministro, ele depois tinha reunião com mais não sei quem, reunião com mais não sei quem, e, cara, era 20 mulheres, não tinha tempo nem, eu acredito que Davi não tinha tempo nem para conversar com as mulheres direito, quanto menos para os filhos. Amados, hoje em dia a igreja está cheia de pessoas assim. Pessoas muito ocupadas. Pessoas que levantam de manhã preocupado com o trabalho, preocupado com tantas coisas, mas não tem preocupação às vezes com a sua própria casa. Com a sua... Amados, é tão importante, é tão legal você sentar com a sua esposa, você sentar com os seus filhos e ter um tempo para orar junto, ter um tempo para conversar sobre o problema. Ô filho, como que tá? Tudo bem? De vez em quando eu e o Lucas tem esse tipo de conversa. E aí, filho, como que tá? Tudo bem? Tá com algum problema? Esses dias ele chegou cansado da escola. Ele estava cansado. E eu brincando com ele, e aí, cara, por que você tá brocochô assim? Por que você tá tristão? E ele, não, cara, eu tô de boa. Não, mas daí quando eu vi que ele estava de boa, que era só cansaço, né? Eu falei, não, filho, mas e aí? Você não é assim, tal. E aí comecei a provocar, porque eu gosto de fazer isso. Eu vi a história de um pai, que ele procurou o pastor, o filho dele já era casado, já tinha mais de 30 anos, ele procurou o pastor e disse, pastor, perdi o meu filho. Como assim? O seu filho está na igreja? É uma bênção, é um obreiro. Não, eu perdi o meu filho. A gente não tem mais a mesma amizade de quando o meu filho era adolescente, de quando o meu filho era jovem. Antigamente a gente brincava muito, conversava muito, agora qualquer coisa que a gente faça vira confusão dentro de casa. Aí o pastor falou, cara, filho nunca deixa de ser filho. Quais eram as coisas que você fazia com o seu filho quando ele era pequeno? A gente gostava muito de brincar de lutinha. De vez em quando eu brinco de lutinha com o Lucas. Ele cresceu, mas continua apanhando, gente. Entendeu? Aí, o pastor falou para ele, cara, então faz o seguinte, volte a brincar de lutinha com o seu filho. Ele disse, mas pastor, meu filho está com 30 anos. E não tem como eu ficar brincando de lutinha com meu filho mais. Aí o pastor falou assim, se você não mudar sua mente, de fato você vai perder o seu filho. Aí ele fez um churrasco em casa, convidou o filho. Aí o filho foi. Aí chegou lá e eles se esbarraram no corredor. Aí o menino parou e disse assim para ele, pai, olha o tamanho do corredor, você vem encostar em mim. Aí eu falei assim, cara, se você falar isso comigo de novo, eu vou te arrebentar da mesma forma que eu te arrebentava quando você era criança. O pai falou pro filho. Aí o filho falou assim, então vem então. Daí eles começaram a brincar de lutinha. O velho e o filho de 30 anos, amado. E daqui a pouco eles saíram rolando e quebraram taça na cozinha e viraram o sofá. A mãe falou assim, meu Deus, meu marido voltou a ser criança. E daqui a pouco estavam os dois na virada da churrasqueira rindo,
sabe, brincando. Muitas pessoas perdem a sua casa, amado, porque perde a noção de que o seu filho nunca vai virar adulto para você. Você nunca vai ser um estranho para ele, você sempre vai ser o pai, você sempre vai ser a mãe. Sabe, pare, sente com o seu filho, converse com ele, brinque com ele. Está entendendo, sim ou não? Agora, Davi era um camarada muito ocupado, demais ocupado. Ele dava mais, prioridade para as coisas do que para a própria família. Se é difícil cuidar de uma mulher só, eu tenho só uma, graças a Deus. Só uma graça. Se é difícil cuidar de uma única mulher, imagine de 50, amados. Há quem diga que Davi tinha 500. Aí fica mais difícil ainda. É verdade ou não é? Porque quando eu falo cuidar, não é só dinheiro. Você pode ser o camarada mais rico do mundo, mas se você não tiver um tempo no seu relacionamento, o seu relacionamento não será abençoado. Se você não tiver um tempo para você gastar com a sua família. Pastor, mas eu trabalho demais. Cara, chega lá de madrugada, acorde, só faça qualquer coisa, mas não perca a sua família. Amém, gente? Eu perco dinheiro, eu perco o meu ministério se for preciso, mas não perco a minha família. Não perco a minha família por nada. Amém, gente? Só não vou perder minha salvação. Isso eu não vou perder, mas a minha família eu não perco de jeito nenhum. Amém, amados? Aí só que Davi era um cara bem intencionado. Com relação à família, Davi era um cara bem intencionado. Vou abrir aqui, não sei se vai dar tempo de nós falar tudo, mas vamos lá. Davi era um cara bem intencionado. Quem sabe como era o nome de Salomão? O nome de Salomão. O nome de Salomão era Gedidias. Gedidias. Sabe o que quer dizer Gedidias? Gedidias quer dizer o amado do Senhor. Olha o nome que Davi deu para o seu filho. Ele era bem intencionado, pastor. Muito bem intencionado. Sabe o que quer dizer Adonias? Ele tinha um filho por nome. Gedidias era um dos filhos de Davi. Adonias era o nome de outro filho de Davi. Sabe o que quer dizer Adonias? Adonias vem de Adonai, que quer dizer do meu Senhor. Ou seja, Adonai quer dizer meu Senhor, mas Adonias quer dizer do meu Senhor. Sabe o que quer dizer Absalão? Ab vem de Aba. E Aba quer dizer pai. E Salão vem de Shalom. O nome de Absalão era Abba Shalom, que quer dizer pai da paz. Então Davi era um camarada bem intencionado. Sim ou não? Agora, bem intenção, ser pai somente, ter boas intenções somente não adianta, amado. Não adianta. Há um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções. É? Somente ter boas intenções não adianta. Ninguém colocaria um nome assim se ele imaginasse que o filho ia dar um golpe de Estado. Sim ou não? Ninguém colocaria o nome assim, pai da paz, se ele imaginasse que esse filho ia dar um golpe de Estado. Porque o que acontece com Absalão? Absalão tem uma irmã por nome de Tamar. E por sua vez tem um irmão por nome de Amon. E Amon, a Bíblia diz que ele se apaixona por Tamar. Aí nós já estamos em 2 Samuel, capítulo 13. Ele se apaixona por Tamar. E ele bola um plano maléfico, doentio. Porque ele finge de doente, daí vocês conhecem também a história, deita na cama e pede para o pai dele para que ele envie a Tamar para cuidar dele lá na casa dele, de Amon. Quando a Tamar chega, faz o pão. Olha lá, meu Deus, Deus abençoe, João.
camarada é essa história aqui. Quando a Tamar chega na casa de Amon para cuidar dele, ela vai lá, faz o bolo, cozinha para ele, porque ele se finge que está doente. E ela vai servir o Amon na cama, sabe o que ele faz? Ele agarra ela e violenta Tamar. Ele violentou Tamar. A Bíblia diz que depois que ele terminou o ato, ele sentiu asco, ele sentiu nojo, ele sentiu ódio de Tamar. E que o ódio dele foi maior do que o amor em que ele sentiu antes de se deitar com ela. Então, no mesmo instante, ele expulsa ela de casa. E Absalão, ele vê a situação da irmã, da Tamar, e ele chama ela para morar em casa. E o que Absalão fica esperando, amados? Absalão fica esperando que o rei Davi, que o pai faça alguma coisa. Mas o pai está muito ocupado para fazer alguma coisa. O pai está preocupado com o governo do reino de Israel. O pai está preocupado com muitas coisas. Ele não tem tempo para resolver uma questão familiar. Está entendendo, amados? Não deixe questões familiares para depois. Nunca. Enrolou aqui, vamos resolver aqui. Está entendendo? Enrolou aqui, eu tive uma pastora que ela dizia assim, marido e mulher jamais, nunca durmam de costa um para o outro. Porque o diabo dorme no meio. Estão com problema? Resolva. Mas só que às vezes as pessoas ficam pastor que fala essa palavra direito aí, vocês entenderam, né? Essa daí, fala aí, Fabiano, você que é mais... É isso aí. Vocês ouviram? Procrastinando. É essa palavra. Deixando para depois, é isso, né? Deixando para depois. Você está com um problema, resolva na hora. Então, vamos resolver essa parada agora. Entendeu? E Davi foi deixando para depois. Sabe quanto tempo Tamar ficou na casa de Absalão, e Absalão ficou esperando o pai se posicionar? 2 anos. E Davi não fez nada. E Absalão esperando o pai se posicionar, e o pai não se posicionava. Aí chegou o momento que Absalão falou, se meu pai não faz nada, vou resolver essa parada eu então. Foi lá e convidou Amon para caçar. Só que Davi, amado, sabia da intenção de Absalão. Está tudo ali. Se você ler depois na sua casa, 2 Samuel, capítulo 13, você vai entender. O Davi sabia da intenção de Absalão. Que a intenção de Absalão era matar Amon. O Davi sabia. E ele, ao invés de chamar o Amon e o Absalão, colocar numa mesa, disse aí, vamos colocar em pratos limpos, vamos resolver a situação, vamos resolver essa parada. Agora ele não fez isso. Ele tentou terceirizar a situação. Ele chamou os outros filhos e disse, olha, o Absalão está chamando o Amon para caçar, vá com eles. Ele pensando que se os outros filhos estivessem junto, Absalão não ia matar Amon. Terceirizando o problema. Quem que é o líder na sua casa? Quem que é o chefe lá, amados? Quem que é a rainha na sua casa? Não adianta terceirizar para os filhos. Problema que você tem que resolver. Problema que eu tenho que resolver. Não adianta terceirizar. Amém, amados? Não adianta terceirizar para a Simone coisa que eu tenho que fazer. E tem coisas que não adianta a Simone terceirizar para mim, é ela que tem que resolver. E quando os nossos filhos tentam terceirizar, eu falo, cara, isso aí é problema, é seu. Se vira. Né? Só que o que acontece? Sai Absalão, sai Amon, e sai os outros filhos de Davi para caçar. Daqui a pouco vem alguém avisar o rei, se olha, Absalão matou todos os seus filhos. Todos. A primeira notícia que chegou é que Absalão tinha matado todos. Aí o rei se rasga, chora, mas graças a Deus aparece alguém depois. Não, rei. Absalão matou só Amon.
Que já era muito, né? Não matou todos, ele matou só Amon. Só que o Absalão, depois que ele mata Amon, ele fica com medo. E foge. Porque o rei ficou enfurecido. Davi, ele ficou enfurecido com Absalão. Lembra o nome? Quando Absalão era pequenininho, lembra o nome que Davi colocou em Absalão? Pai da paz. Mas agora a casa de Davi está um caos. A família de Davi está um caos. E isso veio, lembra de Jessé e Davi? Isso veio lá de trás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cabe a nós, no nosso tempo, identificar, amados, maldições que os nossos antepassados adquiriram e está atravessando geração. Eu conheci uma mulher. Não sei se eu já disse isso aqui, mas eu conheci uma mulher. Nós estávamos congregando, ou seja, pastoreando uma igreja em São Paulo. E ela nos procurou e disse: pastor, eu preciso confessar um negócio para o senhor. Eu disse: o que foi, filha? Estava eu e minha esposa. E ela disse assim: olha, a minha avó foi violentada pelo pai dela. A minha avó foi violentada pelo pai dela. A minha mãe foi violentada pelo meu avô. E a minha filha foi violentada pelo meu marido. Você percebeu que veio passando de geração em geração? Veio passando. Aí eu disse isso que eu estou dizendo para vocês agora. Eu disse: filha, existe uma maldição que está atravessando geração. E se você não identificar e não quebrar aqui, os seus netos serão violentados também. Precisa quebrar. Olhe para os seus antepassados, para os seus pais, para os seus avós, veja a vida deles. E veja a vida que você está vivendo. E identifica se existe alguma maldição que está vindo lá, amados. Esses dias eu cheguei no médico. Eu não sei se vocês sabem. Eu saí de uma empresa, eu fui fazer o exame. Chegou lá, a pressão estava 17/12. Até conversei com a irmã Edna, na casa dela, o dia que eu fui tomar um café lá. E aí bateu uma preocupação. E eu comecei a monitorar. Teve dia que estava 22 por alguma coisa, muito alto. E eu só em casa monitorando, não tomando remédio. Aí falei com a minha esposa. Minha esposa falou: não, você tem que ir no médico. Aí a pastora Eleísa foi lá no trabalho: você tem que ir no médico. Pastor Douglas, você tem que ir no médico. Pastor Eliane, você tem que ir no médico. Fala nisso, eu sei que a pastora Eliane está assistindo. Um beijão para minha pastora amada. Tem gente que diz que a pastora é dele, mas a pastora Eliane primeiro é minha pastora, depois pastor de vocês. Amém, gente? Sei que vocês vão ficar com ciúme, mas eu amo demais a minha pastora. Só que quando a minha pastora falou assim: vai no médico, na hora eu fui pro médico, né? Quando eu sentei na cadeira, o médico falou assim para mim, a médica, uma doutora, ela disse assim para mim: você tem histórico de pressão alta na família? Aí caiu a ficha. Eu falei: opa, não é porque o meu pai teve, não é porque a minha mãe teve que eu tenho que ter, amados. É questão de identificar e quebrar na minha geração. Os meus filhos não vão viver isso, porque eu quebro na minha geração. Está entendendo? E Davi ficou, e Absalão ficou 2 anos fugido de Davi, 2 anos. Ele ficou 2 anos esperando o pai agir contra Amon. Não aconteceu nada, ele foi lá e matou Amon. E aí ele fugiu e ficou 2 anos foragido do rei. Nesses 2 anos, o coração do rei se apaziguou. E Joabe chega até Davi e diz: Davi, está na hora de você chamar o seu filho para ter uma conversa. Faz 2 anos que seu filho está longe. E quando eu digo longe, amados, você pode pensar: está em outro estado, está em outra cidade, mas às vezes o seu filho está dentro da sua casa e está longe de você. Às vezes ele está dentro da sua casa, mas está longe de você. Quanto tempo faz? Não precisa responder que você não vai na cama do seu filho e dá um beijo nele e diz: filho, boa noite, eu te amo. Ou filha, boa noite, eu te amo. Quanto tempo faz? Não precisa responder. Sabe, às vezes o filho está dentro de casa.
e está longe ao mesmo tempo. É a questão da dracma perdida dentro de casa, né? Está dentro de casa e está longe. E Absalão estava 2 anos longe do reino de Davi. E aí chega Joabe e diz, cara, está na hora de trazer o seu filho de volta. Aí o Davi diz, não, então vai buscar meu filho. Vai buscar meu filho, vai buscar Absalão. Existe toda uma história, mas o Joabe arrumou uma mulher que fez uma encenação. Eu estou pulando aqui por causa do tempo. E Joabe vai buscar Absalão. Absalão chega e fica esperando Davi. Quando era para Davi, está esperando Absalão. Não era, amados. Fala sério, 2 anos longe do filho. Era para o pai estar esperando o filho. Mas quem ficou esperando foi Absalão. Por causa das muitas ocupações de Davi. Quem ficou esperando foi Absalão. Ficou lá no salão esperando o Davi chegar. Quando Davi chega, o Absalão ele vai e se curva diante do rei. O rei vai lá e dá um beijo em Absalão e vai embora. Davi talvez pensa, amados, que tanto tempo longe, um beijo ia curar todas as feridas. Não cura. Não cura. Às vezes nós estamos longe demais e achamos que um presentinho vai remediar a situação, né? Vamos mandar um presente, né? Vai remediar a situação, não cura, não sara as feridas. Um beijo vai curar as feridas, não vai curar as feridas. E Absalão, ele sai dali. Se você pegar essa história depois, você continua, pode ler na sua casa depois, 2 Samuel, capítulo 3 a seguir. Absalão, ele sai dali e arquiteta um plano. Ele arquiteta um plano. Porque no coração de Absalão agora não tem rei sobre Israel. Ele começa a chamar os homens e dizer, olha, qual que é a sua causa? As pessoas que tinham questões que precisavam ser resolvidas no reino e não estava sendo resolvida. Agora Absalão começa a chamar e dizer, viu, qual que é o seu problema? Aí eles trazem a questão para Absalão e Absalão começa a resolver. E assim Absalão começa a formar uma equipe para destronar Davi, para tirar Davi do trono. Ninguém daria o nome de pai da paz se imaginasse que um dia esse menino ia criar uma rebelião dentro do seu reino, dentro da sua casa, para destronar, para tirar o seu pai do governo. Sim ou não? Mas a culpa não é de Absalão, amados. Eu jamais culparia Absalão por isso. A culpa é de Davi, que se preocupou com tudo, menos com a sua casa. Se preocupou com tudo. Foi talvez o melhor rei de todos os tempos da humanidade. Mas não foi o melhor pai dentro da sua casa. Está entendendo? Aí nós colocamos a culpa em todo mundo. Terceirizamos responsabilidades. Na verdade, terceirizamos responsabilidades. Para não assumir, porque é muito mais fácil terceirizar responsabilidades. É muito mais fácil culpar outras pessoas do que olhar para nós e dizermos, olha, a culpa é minha. Foi eu que errei. Aí Absalão toma o trono de Davi. Ele toma. Sabe o que ele faz, amado? Sabe as mulheres de Davi? Ele leva para cima do terraço, aonde boa parte do reino consegue ver a olho nu. E ele começa a se deitar com as mulheres de Davi. Porque ele quer envergonhar o pai. Ninguém daria um nome de pai da paz para um filho se imaginasse que esse filho depois ia querer envergonhá-lo. Sim ou não? É por isso que eu disse que a intenção de Davi eram boas. Mas só ter boas intenções não adianta. Precisamos agir dentro dos nossos lares. Ser verdadeiros líderes, amados. Porque antes da célula, antes da igreja,
Antes de qualquer coisa vem a família. Está entendendo? Não adianta eu ser um bom líder de célula, que não sou. Mas não adianta eu ser um bom líder de célula se eu não cuidar bem da minha casa. Posso ter uma igreja com 5.000 pessoas. Não adianta nada se eu não cuidar bem da minha casa. Antes de Deus me cobrar pelas almas em que eu não evangelizei, Deus vai me cobrar pela família que eu não cuidei. Você está entendendo? Feche teus olhos, por favor. Agora olhe para a vida dos seus antepassados aqui, do seu pai, da sua mãe. Graças a Deus, os meus pais, eles viveram juntos até que a morte os separasse. Olha para a vida deles. Talvez você consiga olhar um pouco mais além. Olha para a vida dos seus avós. Talvez você consiga lembrar de algo em que eles viveram lá no passado, em que te aflige hoje. Mas nessa noite, hoje, foi uma noite de identificar este mal que atravessa gerações. Essa maldição hereditária. E é momento de quebrá-las, amado. Você vai sair daqui 1 tonelada mais leve. Porque esse mal vai ser desossado hoje, vai ser destronado hoje da sua vida, da sua família. Você não vai viver mais. E nem os seus filhos viverão isso. Com os olhos fechados, amados, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Moisés, ele podia ter colocado as pessoas dentro da tenda e falar para eles: olha, eu vou circuncidar vocês aqui dentro da tenda, os mais velhos, né? Aquelas pessoas, eram 1000 pessoas que estavam andando no meio do povo de Israel e ainda não tinham sido circuncidados. Eram 1000. Ele poderia ter colocado todos dentro da tenda e falar: vou circuncidar vocês aqui, no escondido. Deus está vendo que eu estou circuncidando você aqui. Mas Moisés não fez isso. Ele falou: olha, eu vou circuncidar vocês à luz do dia, no meio de todo mundo, para que eles vejam que esse mal está saindo do meio do povo de Israel. Xericanturianda lamas. Oh, aleluia.